Vou resolver agora para você essa questão que cai muito em prova. Observe. Calcule a área limitada pelas parábolas. Uma y, 2x menos x a segunda, e y igual a x a segunda. Mas, Emura, eu não consigo enxergar aqui que área é essa delimitada pelas parábolas. Primeiro conselho, tem que desenhar. Não adianta querer ficar só lendo e tentar adivinhar o que a questão quer dizer. Eu tenho que reproduzir essas minhas funções no plano cartesiano. Então, a ideia que você pode fazer é o seguinte. Bem aqui você tem o eixo das abscissas, coloque aí. E bem aqui você tem o eixo das ordenadas. Então, estou representando no meu plano cartesiano, eixo x, eixo y. Eu vou começar pela função mais fácil, que é essa função yx a segunda. Essa é uma parábola com concavidade para cima, já que o a dela bem aqui é positivo. Se o a é positivo, essa parábola ela tem concavidade para cima. Ficou feio, eu vou dar uma melhorada aqui. Ela é algo assim, essa nossa parábola aí. Tá, ficou um desenho mais ou menos, tentar uma última vez aqui. Show de bola. Então, aqui está a minha parábola yx a segunda. Só que eu tenho uma outra função, a outra função 2x menos x a segunda. E aí, eu fico em dúvida como ficaria o desenho dela. Eu já tenho algumas dicas. Primeiro, o a dela é negativo. O a é quem acompanha x a segunda. Esse é o a, negativo. Então, ela tem concavidade para baixo, essa parábola. E ela toca no c. Lembra que o c é o toque no eixo das ordenadas. E o meu C não apareceu aqui, ou seja, ele é zero. Então, quer dizer que essa parábola bem aqui, ela toca no zero, no eixo das ordenadas, lá na origem, né? x0, y0, a gente vai perceber. Então, nesse caso, essa minha parábola, vou botar uma outra cor, de azul aqui, ela tem concavidade para baixo, ela faz algo assim, essa parábola. Chega aqui e ela vira aí, tá bom? Então, rascunha aqui de como estaria o desenho. Não precisa ficar perfeito o desenho, tá? Algo assim seria o nosso desenho. Vou dar uma melhorada mais aqui para você, para não ficar com dúvida na hora da gente resolver essa questão aí. Então, ela ficaria com algo assim, ó. Quando você for colocar concavidade para baixo, ela vai tocar, só por curiosidade, para melhorar a nossa resolução, se alguém perguntar assim, essa parábola vai tocar no eixo x. Aonde ela vai tocar no eixo x, essa y2x menos x a segunda? Ela vai tocar no zero e vai tocar no número 2. Então, ela vai ter esses caras aí, o toque dela no 0 e no 2. Mas algo muito importante que eu poderia fazer logo aqui para você entender melhor o que está acontecendo, seria... Essas parábolas vão ter um toque, um ponto comum. Eu percebi quando eu desenhei que tinha ponto comum na minha parábola bem aqui. E uma das perguntas seria essa. Poxa, onde são esses pontos comuns? Então, você pode chegar bem aqui e desenhar a sua função assim, ó. Você pega 2x a segunda menos x a segunda, 2x melhor, menos x a segunda, vai igualar com x a segunda. O meu objetivo aqui é saber aonde são os pontos comuns para poder fazer o desenho dessa nossa função aí. Show de bola? Então, eu quero desenhar, mas antes disso, eu estou fazendo uma análise aqui. Quem são esses pontos comuns? Eu sei que uma tem concavidade para cima, a outra vai ter concavidade para baixo. Mas como é que ela está nesse plano cartesiano? Então, eu vou igualar aqui para descobrir algo muito importante, os pontos comuns. Então, eu chego bem aqui, vou resolver essa equação. Ajude aí. Vai ficar assim, 2x menos x a segunda menos x a segunda igual a zero. Joguei para cá, todo mundo troca de sinal. Quem veio para cá? Que é o x a segunda. Aqui vai ficar 2x menos, coloque aí, 2x menos 2x a segunda igual a zero. Eu posso dividir todo mundo por 2 para ficar mais simples e depois colocar o x em evidência. Então, vai ficar assim, ó, dividir por 2 vai ficar x menos x a segunda igual a zero. Legal? Agora, um outro detalhe especial bem aqui, que você pode colocar o nosso x em evidência. Vai ficar 1 menos x
igual a zero. Então, dessa maneira aí, você está achando... O que é que eu estou achando? Eu estou achando os pontos comuns entre essas duas parábolas aí. Eu vou ter pontos comuns, eu quero saber quais são esses pontos aí que vão ser comuns. Show de bola? E aí você agora, se essa multiplicação vale zero, é porque o primeiro cara vale zero, o x que eu falo. Primeiro fator vale zero, ou então meu segundo fator, 1 menos x, vale zero. Daqui eu tenho que x vale 1. E aqui 0. Opa! Isso quer dizer que esse 0 e 1 são os pontos comuns. E agora que eu tenho os pontos comuns, eu sei que quando x é 0 e quando x é 1, eu tenho pontos comuns. E aí você agora pode concluir o seu desenho aqui, porque eu sei aonde vai ser a interseção entre a parábola com concavidade para cima e aquela com concavidade para baixo. Queridos, a minha parábola, a outra, vai ficar assim, ó. Vou desenhar assim. Ela vai tocar na origem, ela faz algo assim, pá, e depois ela vem aqui, faz isso, a minha outra parábola aqui. Esse cara bem aqui, x0, x igual a 0, que é um ponto comum, a interseção, e quando x é 1, tem um ponto comum bem aqui, ó. x1, você vai ter um ponto comum, x igual a 1 aqui. E alguém pode dizer, mas você colocou lá no vértice. É o vértice mesmo? Pior que é, que se você lembrar da fórmula do x do vértice, é menos b sobre 2a. Só um rascunho aqui, para não ficar dúvida do desenho. X do vértice é menos b por 2a. Menos o b, que é 2, ó, o b lá é 2, por 2, que multiplica o a, que é menos 1. Então, quando você faz a conta, esse cara vai dar 1. Então, lá é o vértice mesmo, por coincidência, tá? E aí, cheguei na conclusão que a área que eu quero é esse pedaço bem aqui. É essa área que a questão estava falando, ó. Olha lá a questão. Calcule a área limitada pelas parábolas. Então, a ideia é, primeiramente, você olhar, fazer uma revisão do curso de função, porque eu precisei saber aqui que a parábola tem concavidade para cima, para baixo. Eu observei, quando eu quero saber pontos comuns entre duas curvas, eu vou igualar o y de uma com o y da outra. Foi isso que eu fiz aqui. Eu igualei o primeiro y com o segundo y, e é com essa informação eu sei a interseção. Eu sei que essas minhas duas parábolas vão se tocar quando x é 0 e quando x é 1. E agora que está a pergunta, mas Mura, a questão não era o desenho, era a área delimitada. E aqui que está o esquema. A integral vai entrar aqui. A minha área vai ser a integral definida da função. Aí, nesse caso, quando você tiver duas funções, você pega a função que está acima, é visual, por isso eu precisava desenhar. A função que está acima, qual é a função que estava acima? É a parábola com concavidade para baixo. A função de cima, 2x menos x à segunda, menos a função que está abaixo, que é a função x à segunda. Isso aqui no intervalo de 0 até 1. Perceba como tudo foi importante? Primeiro, eu saber que a integral definida, ela pode representar a área quando eu tenho uma função acima do eixo das abscissas. Segundo, o meu desenho ele foi essencial para saber a organização, que na hora de organizar aqui essa diferença, toda vez é uma diferença, amor, assim. Agora eu tenho que saber qual é a função que estava acima menos a função que estava abaixo. E outra coisa, por que eu igualei? Para saber o ponto de interseção. Que quando eu sei o ponto de interseção, eu vou calcular essa minha área no intervalo de 0 até 1, que são os pontos comuns. É nessa região aqui de 0 até 1. Aqui está na mão, não está difícil para você finalizar. Você faz assim, ó. A minha integral no intervalo de 0 a 1 de quem? De 2x menos x elevado, x à segunda mais x à segunda, colocar logo aqui, 2x elevado à segunda. Agora você vai colocar a primitiva. Quem é a primitiva? Você vem aqui, coloca o seguinte esquema. Primitiva de 2x. Quem é isso? O que é primitiva, Moura? É aquela função que eu derivo e dá 2x. Quem eu tenho que derivar que vai dar 2x?
é x ao quadrado. Show de bola? Menos, esse 2 aqui sai, eu sempre brinco com os alunos, sai. Teorema de Namarra, tira o 2 na marra. E a primitiva de x à segunda, se você não lembra, a gente aumenta uma unidade no expoente. Então, aqui vai ficar 2x elevado à terceira sobre 3. Então, é esse o esquema que você faz. Aumenta uma unidade, 2 mais 1, 3, e divide pelo próprio expoente. No intervalo, qual é o intervalo aqui? De 0 até 1. Agora, você vai substituir o máximo que é 1 no lugar do x. 1 elevado à segunda menos 2 vezes 1 à terceira por 3. E depois vai substituir o zero, só que é menos, teorema da variação. Até coloquei aqui em cima, teorema fundamental do cálculo, TFC. Teorema fundamental do cálculo, teorema da variação. Substitui o máximo, que é 1, menos, abre parênteses, joga o zero. Mas quando eu jogar o zero, vai sumir todo mundo. Aí não precisa colocar o zero. Então, eu tenho 1 elevado à segunda, que é 1, menos 2. 1 à terceira é 1, vezes 2 é 2. Vai ficar 2 terços. Conserva o denominador 3. Aí você faz 3 vezes 1, dá 3, menos 2 dá 1. Está aqui, querido, olha. Aqui está a solução dessa questão. É muito comum cair em prova, ele perguntando a área delimitada entre duas funções. É importante desenhar para saber qual é a função que está em cima e a de baixo. Moura, e se eu invertesse a ordem, eu não sei desenhar? Cara, tu tem 50%. Tu tem 50% de chance. Escolhe uma ordem qualquer, sempre é menos. Mas se der negativo, é porque você escolheu a ordem errada. Né? Se eu tivesse colocado x à segunda na frente e 2x menos x à segunda depois, ia dar o sinal trocado. E aí você ia se tocar que você tinha colocado o desenho errado ou não soube desenhar, deu uma chutada aí. Show de bola? Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha, parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.